Olá, irmãos, paz seja convosco, como vocês estão? Vamos começar mais uma aula, e na aula de hoje eu irei dar continuidade à aula anterior sobre dons espirituais. Se você não assistiu a aula anterior, assista, está bem completa, é uma introdução muito importante a respeito dos dons, então assista. Se você tiver dúvidas, mande para nós, será um prazer respondê-las. E nesta aula eu estarei falando mais especificamente sobre cada um dos dons espirituais. E eu estarei utilizando o livro de 1 Coríntios, capítulos 12, 13 e 14. Então, se você quiser, pause esse vídeo, leia os capítulos com calma, anote suas dúvidas, ou após o final da aula, pegue sua Bíblia e leia os capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Então, vamos começar essa aula? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigada por esse momento. Tu és bem-vindo aqui, vem estar nos ensinando a respeito dos dons espirituais. O Senhor disse que o Senhor não quer que nós venhamos ser ignorantes. Então, ensina-nos, Senhor, aviva-nos, Pai, através dessa palavra. Nós pedimos que o Senhor fale conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero começar a aula de hoje lembrando só um pouquinho sobre o que é dom e para o que serve o dom. O pastor foi excelente na aula anterior, mas eu queria frisar alguns pontos. Então, a palavra dom é uma palavra, no grego se fala carismata, e em inglês a palavra dom é a palavra gift, que significa presente. Então, o dom é um presente dado a nós por Deus Pai, por Jesus e pelo Espírito Santo. O dom é uma capacidade sobrenatural por um propósito. Então, como o pastor falou, dom não é talento. Todos nós temos talentos e nós podemos treinar e ser excelentes, ou tem pessoas que têm talentos que nunca nem treinaram e são excelentes, como, por exemplo, cantar, tocar um instrumento, jogar futebol, enfim. Tudo isso são talentos. Por mais incrível que seja a voz da pessoa ou a habilidade dela, não é um dom. Porque o dom é uma capacidade sobrenatural, ou seja, vai além do natural. E os dons são aqueles que são listados na Bíblia. E você não vê Deus falando dom de cantar, dom de tocar. E nós vemos outros tipos de dons. E como eu falei, é uma capacidade sobrenatural e é nos dado pela graça, ou seja, não há nada que eu possa fazer para receber um dom. Não tem jejum que me faça receber dom, não tem mudança de caráter, enfim, nada faz com que eu seja merecedor de um dom. Ele é dado pela graça de Deus, conforme a vontade dele, conforme o que ele quer. E para que servem os dons? Nós podemos encontrar textos bíblicos a respeito dos dons em 1 Coríntios e também no livro de Efésios e no livro de Romanos. E eu gosto muito do que Paulo fala em Efésios capítulo 4, dos versículos 12 a 14, que diz assim: sobre os dons, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. É nos levar à unidade, ao conhecimento e à maturidade espiritual, ou seja, nos fazer ser mais parecidos com Cristo. Os dons é uma ferramenta sobrenatural para edificar a igreja. Então, o próprio Deus, ele nos dá ferramentas para a nossa própria edificação e, como consequência de uma igreja saudável, nós geramos novas vidas, nós ganhamos novos convertidos também com a ajuda dos dons espirituais.
Mas o foco dos dons não é evangelismo. O foco dos dons não é pessoas que não conhecem Jesus, mas os santos, aqueles que já estão na igreja. Então os dons, eles são muito importantes para a vida saudável da igreja de Cristo. É uma ferramenta que ele deixou para que nós possamos ser essa noiva aperfeiçoada nos últimos dias. Então, principalmente nesses últimos dias, os dons são muito importantes na igreja. Nós precisamos fluir nos dons para que venhamos ser edificados. E como Paulo citou aqui, nós somos um corpo. Então, a igreja não é só a igreja evangélica Sozo, mas o corpo de Cristo, a igreja mundial de Deus, ela é um corpo. E cada pessoa tem a sua parte nesse corpo, cada igreja tem a sua função nesse corpo. E é muito importante nós sabermos qual é a minha função no corpo. E às vezes muitas pessoas falam, mas eu nem sou visto, eu sou tão pequena, eu não sei nada, eu não tenho habilidade nenhuma, eu nunca vou ter dom, eu não posso ser usado por Deus, e isso é uma mentira. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos falar bastante desse capítulo. A partir do versículo 17, a partir do versículo 12, Paulo está falando sobre o que é o corpo de Cristo, como funciona o corpo de Cristo. E eu acho muito interessante no versículo 17 que ele diz assim: se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. Então, se você sente que talvez você é a pessoa mais fraca, mais pequenininha, aqui na palavra diz que você é a mais necessária. Então, cada parte do corpo é importante para que todo o corpo funcione bem, seja saudável. Então, nós precisamos uns dos outros. Quando alguém se perde, quando alguém se desvia, é muito triste porque nós estamos perdendo uma parte do nosso corpo. É como se uma pessoa fosse a mão e por algum motivo ela não estivesse mais conosco e nós estamos sem uma mão. Então, todos nós somos importantes nesse corpo. Irmão, você é muito importante nesse corpo. Então, ore pedindo para o Espírito Santo te mostrar o seu lugar nesse corpo, a sua função nesse corpo. E voltando a esse texto, eu queria ler com vocês uma passagem que o pastor leu na aula anterior, 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 4 ao 7. Vamos lá. Há diferentes tipos de dons, e a palavra dons aqui no grego é carismata, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, a palavra aqui é diaconai, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação ou manifestação, e a palavra aqui é energemata. Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então, como o texto está dizendo aqui, existem diferentes tipos de dons. E olhando no grego, no original, nós vemos que Deus ele dá um nome diferente para a mesma palavra, para o mesmo sentido. E por que será? Porque assim como Deus Pai, Filho, Espírito Santo são três em um, e cada um tem a sua função, cada um da Trindade distribui dons diferentes a nós, aos homens. Então existem 3 tipos de dons, isso mesmo. Nessa aula nós vamos aprender sobre os dons espirituais, que é a atuação do Espírito Santo, é a manifestação do Espírito Santo, que é o energemata. Mas existem mais outros tipos de dons que eu vou falar rapidinho e nós vamos aprofundar em um outro momento. Então, existem os dons
carismatas, que é os dons citados lá em Romanos, no capítulo 12, dos versículos 3 a 8, que são os dons pessoais. Os dons pessoais são funções que cada pessoa tem no corpo. Depois você pode ler para ver um pouquinho mais ou esperar a próxima aula para nós falarmos mais um pouquinho sobre eles. E esses dons pessoais estão ligados ao nosso chamado, ou seja, ao nosso propósito de vida. Ele é um presente dado por Deus Pai e são dons permanentes que nós, quando recebemos, nós vamos ter ele para sempre até a volta de Jesus. E isso está escrito lá em Romanos 11, 29, que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. E esses dons pessoais são dados por Deus quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos Jesus. Deus ele nos dá esse dom que faz parte, tem a ver com a nossa personalidade, tem a ver com o nosso chamado, com o nosso propósito aqui na Terra. E são dons de função. E também existem os dons ministeriais, que está lá em Efésios, no capítulo 4. E a palavra no grego é diakonai. E aqui fala em Efésios 4:11 que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, como nós podemos ver, os dons ministeriais, diakonai, é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses dons não é todo mundo que tem. Então, esses dons eles são específicos para pessoas que estão ali na esfera da igreja, trabalhando afinco, e que são pessoas usadas por Deus para nos servir, para nos liderar. Engraçado que aqui no Brasil nós falamos que todo mundo é pastor, não é verdade? Mas quando você vai observar o que a pessoa realmente desempenha na igreja, você pode observar que uns são mais apóstolos, outros são mais profetas, outros são mais pastores, outros são mais mestres, outros são mais evangelistas. E não importa a nomenclatura. Eu acho importante frisar isso, que não importa. Às vezes a gente quer tanto ser reconhecido por um nome. Por exemplo, eu sou pastor, sou profeta. Não, eu tenho o dom de palavra de conhecimento. Mas, irmãos, isso é o de menos. O importante é você atuar, você exercer essa ferramenta que Deus depositou na sua vida. Nós não precisamos buscar o reconhecimento dos homens, a aprovação dos homens. Muito pelo contrário, o importante é você ser fiel ao que o Senhor tem colocado em suas mãos. É você ser fiel às ferramentas que Ele colocou sobre você e deixar Ele te usar. Porque nós, por nós mesmos, não sabemos fluir nos dons, não sabemos como fazer. Mas quando nós estamos juntos com o Espírito Santo e nós somos fiéis ao que Ele colocou sobre nós, nós fluímos nos dons, nós somos usados e não importa se as pessoas falam isso ou aquilo. O importante é ser fiel ao que Deus colocou sobre nós. Amém? E existem os dons espirituais, que é o que nós estamos falando, e o que eu vou frisar a partir de agora, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. E no versículo 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E um detalhe importante sobre os dons ministeriais que eu citei agora é que eles são dados por Jesus. Aqui no capítulo de Efésios 4 está falando quando Jesus foi aos céus e ele deixou dons aos homens. Então, dons pessoais dados por Deus Pai, dons ministeriais dados por Jesus e os dons espirituais, como o nome diz, são dados pelo Espírito. E eles operam inesperadamente, como no dia de Pentecostes. Então, lendo lá em Atos 2, nós vemos que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre os discípulos, sobre aqueles que estavam esperando, e teve ali uma manifestação do Espírito Santo. Uns falaram em línguas, outros começaram a profetizar. E como funcionam os dons espirituais? O Espírito Santo, vou dar um exemplo. Nós estamos na igreja e eu tô ali, Senhor, eis-me aqui. E o irmão tá falando também, Senhor, eis-me aqui. E o Espírito Santo, ele quer fazer algo no culto. Ele quer liberar coisas sobre nós no culto. Então ele vê aquelas pessoas que estão dispostas a serem usadas. E ele vem, libera o dom, essa manifestação sobrenatural, esse poder sobrenatural que nós, por nós mesmos, não podemos fazer. E só ele pode fazer.
Então ele vem e nos usa como ele quer. Então não é algo que a gente, eu tenho esse dom. Ele é uma manifestação do Espírito Santo. Então todos nós podemos fluir em todos os dons espirituais. Então você não tem que se prender, eu sou usada nisso. A Bíblia fala que nós devemos desejar os melhores dons. Lá no capítulo 14 de 1 Coríntios fala isso. Então nós podemos desejar ser usados em todos os dons. E você estando disponível, o Espírito Santo vai te usar como ele quer, a maneira que ele quer, certo? Porque o dom não é meu, o dom é de Deus. Então, como eu falei, não temos que nos prender a nomenclaturas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Nós não temos nada, irmãos. Nós somos apenas vasos na mão do oleiro. Nós somos ferramentas nas mãos do trabalhador, do nosso Deus, que efetua em nós, que trabalha em nós. Então nós não somos nada, irmãos. Mas ele quem faz, ele distribui como quer, e a glória sempre é para ele. Nunca a glória é nossa. Por isso que, se você vê que algum irmão foi usado, e às vezes a gente tem mania, né, de virar e falar, nossa, aquele irmão, acontece isso, aquilo, outro. Não, irmãos, isso nós estamos criando uma idolatria a homens. Não faça isso. A glória sempre é do Senhor. Nossa, o Senhor falou tanto comigo. A gente não dá glória ao homem, a gente dá glória a Deus. Então tome cuidado, às vezes nós fazemos essas coisas sem pensar. Mas nós devemos sempre dar glória a Deus e nunca aos homens. E nunca procurar glória para nós mesmos. Então, como eu falei, todos podem ter a experiência de ser usado em todos os dons do Espírito. E existem diferentes dons, que é o que eu quero falar hoje. Então vamos ler juntos? 1 Coríntios 12, do 7 ao 13. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, eu disse que nós podemos desejar todos os dons e sermos usados em todos os dons, mas cada um tem a sua função, e nós não podemos nos ofender caso Deus, às vezes, não queira dar esse dom que nós estamos pedindo, porque Ele dá como Ele quer. Cada um tem sua função e Ele vê além. Ele vê o que nós não vemos. Mas nós temos que querer provar e estar disponíveis para Deus fazer a vontade dEle. E não ter ciúmes dos nossos irmãos. Às vezes as pessoas ficam assim. Nossa, mas meu irmão é mais usado do que eu. Não existe isso, irmão. Cada um tem sua função. E Deus, Ele efetua do modo que Ele quer. Então, vamos falar sobre cada um dos dons? Então, os dons, esses 9 dons espirituais, são divididos em 3 categorias: dons de revelação, dons vocais e, deixa eu achar aqui, e perdi, mas tudo bem, e dons de poder, isso. Então vamos falar primeiro sobre os dons de revelação. Desculpa, irmãos. Então, quais são os dons de revelação? É a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Por que dons de revelação? Porque esses dons eles funcionam em parceria com ouvir a voz de Deus, mais do que qualquer outro dom, com intimidade com o Senhor. Porque você só vai conseguir fluir nesses dons se você ouvir
Deus falando com você. E nós já sabemos que Deus fala conosco de várias formas. Então Deus pode te mostrar através de uma visão aberta, de uma visão fechada, através de um toque físico, através de uma experiência de um êxtase espiritual. Deus pode falar com você literalmente, voz audível, ou com aquela impressão dentro do nosso coração. E nós devemos sempre estar atentos ao que Deus está falando conosco, porque eu tenho certeza que Deus está sempre querendo liberar esses dons sobre nós. Mas será que nós estamos ouvindo? Então, vamos começar com o dom da palavra de sabedoria. E a palavra de sabedoria tem algumas versões que falam a palavra de conselho. Então, é uma sabedoria sobrenatural, além do natural, para algumas situações. Então, às vezes, você está conversando com alguém e a pessoa fala uma coisa que você não sabe o que responder. Uma situação difícil, algum problema que ela não está encontrando a saída, e você também nem sabe o que responder à pessoa. Então, Deus ele vem com o dom da palavra de sabedoria e ele te mostra algo para você falar para essa pessoa com sabedoria. Então, às vezes, Deus ele vai te usar para trazer uma estratégia para aquele problema, uma estratégia para aquele conflito que ela está passando, às vezes mostrar algo que ela não estava vendo. E essa palavra de sabedoria, essa inteligência que você e aquela pessoa humanamente não estavam enxergando, não estavam conseguindo pensar, mas Deus vem, te mostra, ele te revela a palavra de sabedoria e você consegue exortar aquela pessoa, consegue aconselhar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa com um conselho que só poderia ter vindo de Deus. Então esse é o dom da palavra de sabedoria. Acontece muito quando nós vamos aconselhar pessoas, vamos ouvir um momento de conversa, e esse dom ele surge nesses momentos. O Espírito Santo vem e te usa. Outro dom também é a palavra de conhecimento. Tem algumas versões que falam a palavra de ciência. E essa ciência não é ciência da natureza, enfim. É ciência de algo. Sabe quando você tem ciência de alguma coisa que aconteceu? A palavra de conhecimento é Deus ele te mostra, ele te revela algo que aconteceu no passado daquela pessoa ou está acontecendo no presente daquela pessoa. É diferente da profecia. Nós vamos ver a profecia daqui a pouco. A palavra de conhecimento é sempre sobre o passado ou sobre algo que está acontecendo no presente. E o próprio Jesus, ele fluía na palavra de conhecimento. Lá em João 4,16 tem uma passagem que fala assim: a mulher, está conversando com Jesus ali no poço, e Jesus diz: vai, chama o teu marido e vem cá. Então a mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então, Jesus ele teve ali, obviamente, Jesus sabe de todas as coisas, não é mesmo? Mas isso é um exemplo de palavra de conhecimento. Você saber algo do presente e do passado daquela pessoa que você jamais saberia, a não ser que o próprio Deus tivesse te mostrado. E por que Deus faz isso? Para que nós possamos glorificá-lo, para que ele possa nos tratar também. E Deus ele gosta de chamar a nossa atenção, porque ele nos ama. Então muitas vezes Deus usa a palavra de conhecimento para que nós venhamos perceber que ele vê todas as coisas, que ele sempre está conosco, que ele nos ama e que ele quer fazer algo em nossas vidas. E dentro da igreja, nós vemos esse dom acontecendo, e nós também podemos ver esse dom acontecendo fora da igreja. Então, tenho várias experiências, por exemplo, de sair para evangelizar, e ali falando de Jesus, falando do amor de Jesus, pregando o evangelho. Deus mostra algo sobre a vida daquela pessoa que eu não conheço. Então eu falo para ela: olha, tá acontecendo isso na sua vida. E a pessoa fica assustada, porque ela não me conhece, eu não a conheço. Então como eu saberia dessa informação? Só através do próprio Deus. Então é muito legal quando nós vemos Deus agir dessa forma,
porque, principalmente quando nós vamos evangelizar, por exemplo, nós vemos que as pessoas ficam mais sensíveis a Deus, porque ele mostra algo pessoal delas. Não só uma história, mas uma informação pessoal que ninguém mais saberia. Então elas glorificam a Deus por isso. Então, esse é o dom da palavra de conhecimento. Existe também o dom de discernimento de espíritos. Então, tem um exemplo lá em Marcos 9, do menino endemoniado, que se atira no fogo, na água, e fala assim, que quando Jesus viu que a multidão estava se juntando, ele repreendeu o espírito, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Então aqui nós vemos que Jesus, ele discerniu, primeiro, que o menino realmente era endemoniado, que ele agia daquela forma não por causas naturais humanas, não por algum problema intelectual, mas porque ele estava sendo... Como posso explicar? Ele estava endemoniado. E Jesus ainda além, ele discerniu que era um espírito mudo e surdo que estava fazendo isso com o menino. Então Jesus, ele teve esse discernimento de espíritos. E o discernimento de espíritos, ele nos leva a discernir se uma situação, se uma pessoa está fazendo tal coisa, primeiro, através de Deus, através da carne, humanamente, ou através de demônios. Então, às vezes tem até pessoas que elas são usadas por Deus, mas será que é Deus mesmo que está usando? Tem pessoas às vezes que vêm profetizar sobre nós, falar coisas, mistérios, e com o discernimento de espíritos nós podemos discernir se o que ela está falando é da carne dela, do achismo dela, se é muitas vezes por demônios, ou se realmente é o próprio Deus falando. Então nós devemos estar atentos. Esse dom é um dom muito precioso, porque ele nos impede de ser enganados. Então busque discernimento de espíritos, busque discernir o que é da carne, o que é de Deus e o que é do diabo, porque assim nós não vamos ser enganados. E agora nós vamos falar sobre os dons de poder, que são dons práticos, são dons que nós vemos na nossa frente algo acontecendo e são incríveis. Então, o dom da fé. O dom da fé é diferente da fé para a salvação. Todos nós temos fé de que Jesus veio, que ele morreu, que ele nos salva, enfim. Essa é a fé, que a fé já é algo muito grande, né? Mas o dom da fé é uma fé que ela prepara o ambiente para que coisas sobrenaturais aconteçam. Então, um exemplo sobre isso é que, por exemplo, Jesus, ele matou a fome de milhares de pessoas com poucos pães e com poucos peixes. Ele fez tudo isso através dessa fé, a fé para multiplicação. Jesus também, ele teve essa fé para, por exemplo, andar sobre o mar. Então, essa fé ela é concedida pelo Espírito Santo em algumas ocasiões para fazer algo grandioso. Então, é muito importante que pessoas em nosso corpo tenham esse dom da fé para que Deus possa fazer sinais, maravilhas, para que Ele possa operar grandemente em nosso meio. Eu tenho certeza que as tias da escolinha já provaram muito desse dom, porque muitas vezes nós preparamos uma quantidade de comida, de lembrancinhas, e às vezes aparece o dobro, o triplo de crianças. Eu já vivi isso algumas vezes na escolinha da igreja, de ver Deus multiplicando alimentos de uma forma que realmente foi Deus, porque realmente não tinha para todo mundo, e a gente vê ainda as pessoas poderem levar a mais e sobrar, e tudo isso por causa do dom da fé. E essa fé não pode ser gerada por nós mesmos. É realmente esse dom que Deus vem com essa fé sobrenatural para que coisas grandiosas aconteçam, para que esses milagres, e não apenas milagres físicos, mas milagres da natureza, milagres sobrenaturais, enfim, dom da fé. E também tem os dons de curar. Notem que dons está no plural, porque existem vários tipos de dons de curar. Então, uma coisa que eu quero enfatizar aqui, antes de falar um pouquinho mais sobre isso,
é que todos nós, como cristãos, podemos orar pelos enfermos e verem eles sendo curados. Isso é uma ordenança de Jesus que ele deixou lá em Marcos, no capítulo 16. Imponham as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, cristão, gente, vida cristã, básico é você orar pelo enfermo e ver ele sendo curado. Que isso é algo natural que Jesus deixou. E o dom, ele é diferente desse natural, que não é tão natural assim, não é mesmo? Da nossa vida cristã. Porque lembra que eu falei? O dom, ele é algo além. Nós podemos ver o Senhor respondendo nossas orações, mas o dom, ele é uma ferramenta para algo sobrenatural. E muitas vezes a gente vê que é dom agindo na hora da cura, quando a cura acontece instantaneamente. Ou seja, na hora que você orou, a sua oração foi respondida e Deus veio com esse dom para liberar essa cura na hora. Então esse é um tipo de dom de curar. E por que é no plural, dons de curar? Porque tem pessoas que elas vão presenciar muito mais, por exemplo, pessoas sendo curadas de dor de cabeça. Outras pessoas vão presenciar o dom de curar, por exemplo, problemas na lombar. Ou, enfim, Deus ele libera essa variedade de dons de curar, porque são uma variedade de doenças e problemas, enfim. Tem pessoas que às vezes elas vão ver Deus sempre usando elas para curar algum tipo de problema e às vezes outro não. Então por isso que é no plural, porque é uma pluralidade de doenças e, enfim, coisas que Deus pode curar. Então, a oração por cura, Deus responde, pode ser na hora, pode ser progressivamente ou depois de um tempo. Mas o dom, ele vem e acontece na hora. Então essa é a diferença de a pessoa ser curada através de uma oração e através do dom. Então todos nós como cristãos, sim, nós devemos ver os enfermos sendo curados. Nós devemos ansiar por isso. E também devemos ansiar pelos dons de curar, para que você possa ver ali na hora o resultado da sua oração, do agir de Deus e poder glorificar a Deus junto com a pessoa que foi curada. Não há coisa melhor. E um exemplo disso está lá em Atos 28, do 8 ao 9, que fala que aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, havendo orado, impôs-lhe a mão e o curou. Feito isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e eram curados. Então esse é o dia a dia do cristão. Não é, tô com dor, vou tomar um remédio. Tô com dor, vou orar. Tô com dor, irmão, ore por mim. Sabe, às vezes a gente ora por nós mesmos e não temos humildade de pedir para que o irmão ore por nós. Mas lembra que nós somos um corpo e Deus deu ferramentas para edificação dos outros. O dom, ele nunca é pra gente. Então, os dons que Deus ele me usa não é para mim, mas sempre pro outro. Então, eu devo sempre estar em comunhão com os meus irmãos para provar dos dons do Senhor. E nunca sozinho. O dom ele não funciona sozinho. Outro dom também é a operação de milagres ou de maravilhas. E essa operação de milagres, ele é como se fosse uma enfermidade. Só que tem enfermidades que o remédio cura, o médico tem jeito. Mas sabe aquela enfermidade que nem o médico tem resposta, que nem a ciência tem resposta? E precisa do que a gente fala? De um milagre. Então, nessas situações, Deus ele vem com esse dom de milagres para operar coisas que realmente homem nenhum poderia fazer. Então, é quando nós vemos cegos vendo, nós podemos ver paralíticos andando, e as maravilhas também estão ligadas a coisas sobrenaturais, como, por exemplo, dentes de ouro, pó de ouro. Tudo isso é feito através dos dons, o dom de operação de milagres. Então, são coisas além humanamente seriam possíveis, mas Deus vem e faz para que o nome dele seja glorificado e nós possamos ser edificados. Eu gosto muito de uma história que eu ouvi do Teófilo Hayashi, que um dia ele estava no culto, e era um culto onde estava havendo muitas curas, e ele estava
reparando em um homem que não tinha orelha. Tinha só um buraquinho aqui porque ele não tinha a orelha. Então ele estava ali olhando e aquilo chamou a atenção dele. Já era Deus chamando a atenção dele para algo que ia acontecer. Então veio um pastor e começou a orar por aquele homem. E ele presenciou com os olhos dele nascendo a orelha. Onde não existia orelha, ele viu como uma florzinha crescendo e surgindo uma orelha onde não havia. Então isso obviamente é um milagre, é uma maravilha. E Deus faz isso para que o nome dele seja glorificado. E nós venhamos glorificá-lo, não é mesmo? E que a nossa fé aumente também. E agora eu vou falar sobre os dons vocais. Por que vocais? Porque são dons que eles funcionam falando. E a gente vê, esses dons são os dons de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. E esses dons são tão importantes para o corpo de Cristo que Paulo escreveu um capítulo inteiro sobre eles, que está lá no capítulo 14. O capítulo 14 é só sobre profecia e línguas. Então leia também. Então eu queria ler com vocês 1 Coríntios 14, do 2 ao 5. Porque o que fala em outra língua não fala aos homens, mas a Deus. Pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Mas há uma distinção aqui. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em outra língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ora, quero que todos vós faleis em outras línguas, mas muito mais que profetizeis, porque quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, aqui ele está falando sobre os dons de profecia e o dom de línguas. E eu quero começar falando um pouquinho sobre profecia. Então, profecia é algo que nós ouvimos muito, né? A pessoa que ela tem uma revelação e isso é verdade. É sempre uma revelação do futuro. Lembra que eu falei que a palavra de conhecimento é um conhecimento do passado e do presente? E a profecia, ela é uma revelação do futuro, de algo que vai acontecer. Mas olha que interessante o que o texto diz, que nós acabamos de ler. Que o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, qualquer mensagem que, às vezes, Deus ele traga através de um irmão, sempre tem que ser para edificar, exortar e consolar. O que está fora disso, a gente descarta. Ai, como assim descartar? Isso mesmo. Agora nós estamos na nova aliança. Ou seja, na nova aliança, todos nós temos relacionamento com Deus, porque todos nós recebemos o Espírito de Deus. E o Espírito testifica o nosso Espírito. Então, se alguém vier falar algo para você que o Espírito Santo não confirme no seu coração, o que está fora da palavra, a Bíblia fala que nós devemos julgar a profecia. Detalhe, a profecia, não o profeta. Porque a palavra que ele está entregando, às vezes realmente, por isso que é importante o discernimento de espíritos, às vezes realmente é algo de Deus, mas às vezes é algo da carne, do julgamento da pessoa, ou até mesmo algo maligno para nos destruir. Como eu falei, a profecia é para nossa edificação, exortação e consolação. E olha que interessante, não é porque eu sou usado em profecia ou em palavra de conhecimento que eu sou profeta. Lembra que nós estamos falando dos dons espirituais e nós não temos nada nos dons espirituais. Você profetizar não significa que você é um profeta, porque nos dons ministeriais, o profeta ele passa por um processo de aprovação de Deus e dos homens. Então o profeta, para um dia ele ser reconhecido como profeta, ele passou por um longo processo e tem todo um histórico. Então todos nós podemos e devemos buscar profetizar. Paulo fala isso no capítulo 14, que nós devemos buscar os melhores dons e principalmente o dom de profetizar, porque a profecia edifica a igreja. Mas, como nós não estamos mais na velha aliança, que só uma pessoa ouvia Deus e comunicava e era porta-voz para os outros, nós devemos sempre julgar a profecia, não a pessoa.
Porque você vai ver conforme Deus vai te usar nesse dom, você vai ver que nós estamos sujeitos à nossa carne e muitas vezes a dardos à nossa mente. Então, às vezes, aquilo que é de Deus, Deus te deu uma palavra para entregar para o seu irmão. Só que, às vezes, nesse filtro, até sair pela boca, passou pelo filtro da carne, uma seta que estava na sua mente. Às vezes você fala algo que Deus não mandou você falar, ou algo que não é verdade. Por isso que quando você for entregar uma profecia, você deve orar antes, discernir o tempo, ou seja, Deus, isso que o Senhor me falou é para agora, para amanhã, para depois, sem ter pressa de ser usado por Deus. E muitas vezes nós ficamos tão extasiados que Deus quer nos usar, que a gente nem ora sobre aquilo e já sai falando, sai fazendo. Não, irmãos, não precisa disso. Ore, confirme com o Espírito Santo, peça discernimento da situação, pergunte o tempo. E então você fale, nunca falando, Deus me disse, Deus me revelou. Não, irmão, nós estamos na nova aliança. Olha, irmão, faz sentido? Eu senti isso. Testifica? Faz sentido na sua vida? E você que recebeu a palavra, leva essa palavra em oração. Não sai como uma verdade absoluta, mas gera isso em oração. E o Espírito Santo vai confirmando na palavra e testificando no nosso interior. E é assim que funciona o dom de profecia. Sempre para edificação do próximo. Não é porque você profetizou que você é profeta, certo? Então, sobre esse assunto, sobre profecia, tenho muitas coisas para falar. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre esse assunto, eu posso te indicar livros sobre profecia, sobre dons, para você estar estudando. E se você acha que você tem esse dom, fale com a gente. Nós estamos aqui para tirar dúvidas, para ajudar, e tudo isso para que nós, como igreja, venhamos ser edificados. Então, como Paulo falou, desejo os melhores dons, mas principalmente de profetizar. E ele continua falando no capítulo 14 como proceder com o dom de profecia. Então depois leia, estude sobre isso, tire suas dúvidas, que será um prazer respondê-las. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre variedade de línguas, o dom de línguas, que existem várias divergências por aí sobre esse assunto. Tem pessoas que acham que dom de línguas é um dom e tudo bem, mas você observando, você vai ver que as línguas vêm de duas formas. Primeiro, a oração em línguas e o dom de línguas. Existe uma diferença entre orar em línguas e ter o dom de línguas. Então, aqui no capítulo 14 está falando que quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Por quê? Quando você ora em línguas, só você está entendendo o que você está falando. Muitas pessoas não estão entendendo. Então, só você está sendo edificado, quem está ouvindo não. A não ser que haja interpretação, que nós vamos falar já já. Então, orar em línguas é para minha própria edificação. Eu oro em línguas porque eu não sei orar como convém, e o Espírito Santo intercede por mim, até com gemidos que não podem ser expressos em palavras, e ali eu sou edificada, eu e Deus. Mas quando eu tenho o dom de línguas, que a gente vai ver um pouco como funciona o dom de línguas lá no Pentecostes. Então vamos ler Atos 2, do 5 ao 8. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Então aqui nós vemos que o dom de línguas, ele vem em línguas que podem ser línguas estrangeiras ou pode ser uma língua não humana,
mas que ao ser ouvida por alguém que fala aquela língua, há uma edificação. Então, esse falar em línguas, ele é para edificação do próximo, porque vamos lembrar que o dom sempre é para edificação do próximo. Por isso que nós falamos aqui que existe uma diferença entre orar em línguas e o dom de línguas. E sempre quando na igreja acontece o dom de línguas, alguém começa a falar em línguas de uma forma muito alta, pode ter certeza que tem alguém ali no meio que está interpretando, nem que seja internamente, ou muitas vezes, não sei se vocês já repararam, irmãos, mas às vezes o pastor ele fala em línguas no microfone, e aí parece, o pastor está orando em línguas. Mas se você reparar, logo depois ele vem e começa a traduzir o que ele orou. Ele começa a revelar aquilo que estava sendo falado, porque Deus concede isso. Então a gente vê que muitas vezes o dom de línguas vem acompanhado com a interpretação de línguas para que a igreja seja edificada. Porque se eu oro em línguas e não tem ninguém que interprete e eu não interpreto, é só para eu fui edificado e o resto não. Então não é dom. Então num culto público a gente vê essas manifestações de Deus, a gente vê que às vezes pessoas que oram alto em línguas, a gente está ouvindo, às vezes alguém ali na frente, o pastor interpreta, ou às vezes alguém que está ali no banco. Isso já aconteceu uma vez comigo, eu estava sentada no culto, estava orando, um irmão começou a orar em línguas, e me chamou muita atenção, e eu parei de orar, eu senti de parar de orar e ouvi, mesmo que eu não estava entendendo nada. E depois que ele parou de orar em línguas, o Senhor me mostrou que ele estava orando. E eu fui edificada com aquilo. Então assim a gente vê o agir de Deus. Nós não precisamos anunciar no púlpito, agora o irmão vai orar em línguas, agora o outro vai interpretar, agora alguém vai profetizar. Porque o Espírito Santo ele vai agindo como ele quer. E tudo funciona da maneira que ele quer, sem causar confusão, sem causar tumulto. E assim todos nós somos edificados. Então é muito lindo ver o agir do Espírito Santo. E uma outra experiência que eu tive, que eu acho interessante compartilhar com os irmãos. Um dia eu estava com alguns amigos, nós estávamos orando, adorando. Então o Espírito Santo ele veio de uma forma diferente. E uma amiga minha, ela começou a orar. Primeiramente, ela só fala português. Não fala espanhol, não fala inglês, só português. E aí, tinha muitas pessoas, muitos amigos meus que falavam inglês fluentemente, então entendiam tudo em inglês. E aí, ela ficou cheia de Espírito Santo e começou a orar e cantar em inglês. Só que ela não sabe falar inglês, ela não sabe nada de inglês. E aí, muitas pessoas que estavam ali, que falavam inglês, foram muito edificados por aquela mensagem que ela nem entendeu. E depois eles puderam traduzir o que ela estava falando através do Espírito Santo. Então, esse é um exemplo de dom de variedade de línguas que vem para nossa edificação. E como eu falei, já puxando o gancho da interpretação de línguas. E eu vou ler para vocês 1 Coríntios 14, do 13 ao 15, que fala: Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Olha, deixa aqui. Irmão, se você ora em línguas, busque interpretação, porque vai ser de muito proveito na sua vida e na vida do seu irmão. Então busque esse dom. Se você já ora em línguas, busque interpretar. E se você não ora em línguas ainda, busque orar em línguas, primeiro como uma ferramenta e também como dom. Continuando. Pois se ora em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Então é muito importante nós buscarmos orar em línguas e a interpretação para que nosso espírito seja edificado e a nossa mente também, enquanto nós oramos. Então, irmãos, esses são os 9 dons do Espírito Santo. Poderia falar muito mais sobre eles, principalmente sobre o dom de profecia. Então, se você quiser saber mais, entre em contato conosco. E para finalizar, eu quero rapidinho falar como receber e como desenvolver os dons. Então, amém, Camila, é incrível tudo isso. Eu quero os dons, eu quero ser usado. Então, irmãos, cultive uma vida de oração, de leitura da palavra, para que você não seja confundido e muitas vezes não seja uma pedra de tropeço na vida do seu irmão.
falando coisas que não estão na Bíblia, enfim. Aprenda a ouvir a voz do Pai. É muito importante para que você flua nos dons, que você aprenda a ouvir a voz de Deus. Porque senão, nós devemos sempre estar... Os dons é uma ferramenta. E quem começa a, por exemplo, bater o martelo no prego, as primeiras vezes vai sair errado, vai bater no dedo, vai causar um estrago. Mas depois de tanto praticar, a pessoa fica craque em bater um martelo no prego. Da mesma forma são os dons. Nós recebemos e as primeiras vezes, às vezes pode ser meio bagunçado, meio estranho. Por isso que nós devemos estar sempre na nossa vida de oração, leitura da palavra, ouvindo a voz de Deus, para que nós possamos realmente ser bênção e possamos desenvolver esses dons, possamos crescer nos dons e ser usados cada vez com mais excelência, com mais temor e com mais sensibilidade a Deus. Por isso que muitas vezes a gente vê que tem pessoas que, por exemplo, entregam uma profecia às vezes tão certeira, tão exata. Essa pessoa começou com algo pequeno, ela foi fiel no pouco e Deus foi depositando muito e também, enfim. E então, ouça a voz de Deus, desenvolva os dons. Não sei se vocês sabem, mas é possível ser usado por Deus e não ter relacionamento com Deus. A gente vê isso lá em Mateus 7, 22, 23, que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha os dons aqui. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmão, nós podemos ser usados por Deus e não ter um relacionamento com Deus. Isso é perigosíssimo. Por isso que nós vemos, às vezes, tantas pessoas que, em nome de Jesus, falam coisas, operam maravilhas, operam curas, mas não tem comunhão com o Espírito Santo. Vive no pecado. E Deus, ele usa, porque nós somos um corpo e o dom é para nossa edificação. E eu não quero chegar no céu e ter feito tantas coisas em nome do Senhor, mas não ter relacionamento com Ele. Então cultive a sua vida no secreto, irmão. Principalmente se você deseja fluir nos dons. Deseje os dons. Peça, ore por isso. Coloque-se em oração. Fala: Senhor, lembrando sempre que é pela graça. Mas o Senhor, ele quer que a gente venha buscar. E buscar é isso, é colocar em oração, é criar expectativa. Busque, aprenda sobre dons. Então medite na palavra. Vá nos capítulos que falam sobre dons. Leia as cartas às igrejas, que são instruções para os cultos, para a igreja. Aprenda sobre o corpo de Cristo, para que nós possamos nos mover com sabedoria, sabendo o que estamos fazendo, sem sermos enganados, sem enganar o próximo. E, como está escrito, vou ler novamente. Agora, 1 Coríntios 12, 31. Portanto, buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, que é o amor. Irmão, isso é muito importante para fluir nos dons. Nós devemos amar as pessoas, amar os nossos irmãos, porque o dom não é pra gente, não é pra nossa glória. Ele é para o nosso irmão, para o próximo. Então, ame seus irmãos, ame a sua igreja, ame as pessoas, e os dons vão fluir naturalmente. Você não vai precisar fazer nada, apenas receber. E o que evidencia que você tem um dom é se você é usado por ele frequentemente. Então, tem pessoas que foram usadas esporadicamente, de vez em quando, às vezes. Mas arrisque, irmão, sabe? Seja fiel ao que Deus tem falado com você. Se ele tá te levando a falar algo, a fazer algo, faça, irmãos. Eu gosto muito de uma frase que diz que a fé se soletra risco. Então, arrisque. Nós estamos na nova aliança, nós temos relacionamento com Jesus e nós estamos sujeitos a erro. Então, não foi de Deus? Peça perdão, continue, mas não desista. E arrisque, sabe? Vá. Muitas vezes a gente tem vergonha de se arriscar nos dons por medo do que as pessoas vão pensar. Nós devemos nos arrepender do orgulho e nós devemos arriscar para que o nome de Jesus seja glorificado. Então, arrisque, não tenha medo,
flua. A gente só vai aprender na prática e você só vai saber se tem um dom ou não na prática, no dia a dia do corpo de Cristo. Então, esteja em contato com seus irmãos, vá à igreja, porque é nesse lugar que o Espírito Santo vem e nos usa como Ele quer, da maneira dele e para a glória dele. Então, essa foi a aula de hoje. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, quiser contar alguma experiência, estamos aqui. Será um prazer te ouvir, responder suas perguntas. Compartilhe essa aula com o irmão. Se você não assistiu a aula anterior, assista. E não se esqueça de ler 1 Coríntios 12, 13 e 14, tá bom? Vou fazer uma oração para encerrar. Pai, muito obrigada por esse momento. Obrigada porque o Senhor escolheu agir na terra através de nós. Obrigada porque o Senhor deixou dons à tua igreja, o Senhor deixou ferramentas à tua igreja, Pai. Obrigada porque nós sabemos que eles estão disponíveis, Senhor, e nós dizemos: eis-nos aqui. Nós queremos ser usados por ti, nós queremos que nossa igreja seja edificada, Pai. Então vem sobre nós, libera dons sobre nós. Libera ousadia sobre nós, libera sabedoria sobre nós, Senhor, libera dons de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, libera dons de curar, dons de fé, de operação de milagres e maravilhas, libera dons de discernimento de espíritos, para que a tua igreja seja edificada, Senhor. Nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor já tem liberado dons sobre nós. E nós pedimos, ensina-nos a nos mover nos dons. Ensina-nos a fluirmos nos dons, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigada, Jesus. Amém. Muito obrigada, irmão, por estar aqui nessa aula. Que Deus abençoe você, sua família e até a próxima aula. Tchau, tchau.